Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. E nesta edição você vai ver: Fórum discute os direitos da pessoa com necessidades especiais em Linhares. Praça Pablo Félix já é o ponte de praticantes de skate e patins da cidade. Segundo Batalhão da Polícia Militar de Linhares, agora sob novo comando. Sepultado o corpo do médico cirurgião Fernando Barreto. Hoje é dia da coluna Direitos e Deveres com o advogado Dr. Cleilton Mendes. Programa Nosso Crédito do Governo do Estado comemora 10 anos em Linhares. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. O esporte é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Acessibilidade e o respeito aos direitos básicos das pessoas com necessidades especiais foram os principais assuntos do primeiro Fórum Regional ocorrido em Linhares nesta quarta-feira. A Lei de Acessibilidade, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, foi um dos assuntos discutidos. Acessibilidade e mercados de trabalho. Estes e outros direitos básicos do portador de necessidade especial não têm sido respeitados e boa parte desse problema está relacionado com a falta de informação. Por isso, o fórum foi realizado em Linhares com o intuito de discutir o assunto. O objetivo é de se discutir um conhecimento maior do que a nova legislação está trazendo, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi aprovado agora no dia 7 de julho e entra em vigor agora a partir de janeiro de 2016. Embora que essa lei já é existente, ela veio com uma roupagem nova, vamos dizer assim, no qual, o que ele faz? É de fácil acesso para qualquer cidadão acessar essas leis e entendê-las. Profissionais de vários municípios participaram do evento, que aconteceu nessa última quarta-feira no auditório da Superintendência Regional de Educação. Um dos pontos destaques do fórum foi a discussão da empregabilidade. O artigo definia que toda empresa de 50 a 99 funcionários, ela deveria de ter uma pessoa com deficiência inclusa, e ela vetou esse artigo. Até por questões de uma melhor assessoria dela em relação a isso, porque nós temos grandes países da Europa e hoje que já promovem essa inclusão do deficiente no mercado de trabalho, e também nós temos no Brasil um grande número de pessoas com deficiência que já trabalham nessas empresas que têm de 50 a 99 funcionários. Simplesmente só iria ser regulamentado, mas infelizmente ela vetou esse ponto. Para o presidente da Associação dos Deficientes de Linhares, o estatuto não avançou como deveria. Eu, na minha opinião, presidente de uma entidade, eu acho que o estatuto não avançou muito, porque o próprio decreto 5.296, ele já traz tudo o que está dentro do estatuto. A única vantagem que o estatuto traz são as penalidades judiciais que mexem no Código Civil em caso de preconceito, discriminação ou de alguma ação contrária aos direitos da pessoa, alguma violação em relação ao direito das pessoas com deficiência. A Constituição de 88 ela é maravilhosa, ela é linda, muito bem feita, mas até hoje muitos daqueles direitos lá da Constituição de 88 ainda não são executados, né? Foi sepultado no final da tarde desta quinta-feira em Linhares o corpo do médico cirurgião vascular Dr. Fernando Barreto, de 40 anos. O Dr. Fernando lutava contra um câncer. O sepultamento aconteceu às 4 horas da tarde no cemitério São José, no bairro Interlagos. A Associação Capixaba contra o Câncer Infantil, a CACI, é a entidade capixaba que será beneficiada pelo Mac Dia Feliz, promovido pela rede americana McDonald's neste sábado. O valor arrecadado com a venda do Big Mac durante todo este sábado no estado será doado à CACI. A presidente da entidade visitou a Rede Sim nesta quinta-feira e falou da ação. Em Linhares, a campanha acontece também, né? O terceiro ano que acontece aqui. A gente espera vender pelo menos uns 2.000 tickets aqui no dia. A gente convida as pessoas para irem no McDonald's. Só vale o sanduíche Big Mac. Toda venda do Big Mac neste dia é revertido para a instituição e a gente está vendendo antecipado também. As pessoas que quiserem comprar antecipado, que ele é mais barato, antecipado é R$ 13,50.
No dia, eu acho que já está 15 no dia. Ele pode procurar alguém do Rotary Club. O Rotary está nos ajudando muito aqui. Ou então os funcionários do McDonald's, que eles têm os tickets antecipados para vender. Hoje no Espírito Santo, são quantas crianças atendidas pela CASE? Olha, hoje, em tratamento, cerca de 700 crianças, tá? 30% dessas crianças são do interior. Linhares, sul da Bahia, norte de Minas, vai muita gente para lá. Toda a região aqui do norte do Espírito Santo, todas vão para lá. E essas que vão, elas se hospedam na CASE. Nós temos lugar para 30 crianças com pai, né? Lá na CASE. Então, depende da fase de tratamento de cada um. Às vezes você pode chegar lá e ter 2 crianças só, mas pode chegar lá a casa está cheia também. Bom, a unidade do McDonald's aqui em Linhares fica dentro do shopping Pátio Mix, no bairro Movelar. Agora chegou o momento da coluna Direitos e Deveres com o nosso colunista, o Dr. Cleilton Mendes. Confira. No programa anterior, falamos dos procedimentos básicos para adoção. No programa atual, nós vamos falar sobre os equívocos que se cometem para tentar adotar uma criança. No Brasil, ainda acontecem os casos de tentativa de adoção direta ou adoção à brasileira. Algumas pessoas, às vezes, pela falta de informação, acabam seguindo procedimentos completamente ilegais e com repercussões geralmente bem traumáticas. Pelo que a gente pode perceber nos 2 vídeos, no procedimento legal, o casal de adotantes, quando entra na fila, ele não sabe quem vai ser a criança ou adolescente indicado para adoção. O problema começa quando quem quer adotar conhece aquela fulana de tal que quer dar o filho para adoção, entregando o filho diretamente para a pessoa ou casal de confiança. Gente, mesmo que isso seja feito de boa fé, o procedimento está errado. Se o Conselho Tutelar ou o Juiz da Infância e Juventude tomar conhecimento disso, ele pode mandar fazer a busca e apreensão desse menor e levar ele para um abrigo. Aí você veja só o trauma. A mãe e o pai que fizeram essa adoção de forma errada têm a criança retirada do lar bruscamente, sendo que talvez o início de um vínculo e um apego já tenha começado. E aí, se a criança é crescidinha, isso também pode se tornar um trauma porque acaba saindo de um lar que já estava habituado e indo para um abrigo. Outra coisa, documentos feitos em cartório, declaração da mãe autorizando, contrato, nada disso valida a adoção equivocada. Pior é quando se tenta registrar a criança recém-nascida diretamente no nome do casal que quer fazer a adoção. Isso se chama adoção à brasileira e é crime tipificado no artigo 242 do Código Penal. Ou seja, além do trauma para as partes, a gente também está falando de cadeia. Aí algum ouvinte pode dizer, mas eu sei de casos em que a pessoa pegou a criança direto e o juiz acabou concedendo a adoção. Isso pode acontecer porque há casos em que se passam vários anos da criança com os novos pais e mesmo que essa adoção tenha se dado de forma irregular, o juiz acaba reconhecendo que se estabeleceu ali um vínculo socioafetivo entre adotante e adotado e por uma questão de justiça fica concedida a mudança de filiação. Mas veja bem, a gente reitera que essa prática é irregular e os riscos e traumas para os pais e para a criança não vale a conduta, inclusive cadeia. Eu encerro dizendo uma frase muito conhecida no meio jurídico e que diz, dura lex sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Por mais bem intencionado que sejam as pessoas no ato da adoção de crianças, é fundamental que se siga o procedimento correto. Obrigado, Dr. Cleilton, pelas informações e até a próxima semana. Vamos saber agora como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. A sexta-feira será de sol e poucas nuvens, com possibilidade de chuva rápida durante o dia. Em Linhares, as temperaturas variam entre 18 e 32 graus. Colatina mínima de 16, a máxima pode chegar a 33. São Mateus, mínima de 19, máxima 31 graus. Já em Vitória, a mínima será de 18 e a máxima 29 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, Praça Pablo Félix já é o ponte de praticantes de skate e patins em Linhares. É um instantinho só, nós já voltamos. O 2º Batalhão da Polícia Militar de Linhares está com um novo comandante. O Tenente-Coronel Evandro Teodoro de Oliveira passou o cargo na tarde desta quinta-feira para o também Tenente-Coronel Alex Voney de Almeida. A cerimônia foi realizada em frente ao Batalhão da Polícia Militar. Militares e seus familiares, políticos, empresários e o comandante-geral da PM no estado, o Coronel Marco Antônio Souza do Nascimento, estiveram presentes. O Tenente-Coronel Evandro Teodoro falou sobre o período em que esteve à frente do Batalhão de Linhares. O próprio contexto do município de Linhares, ele reflete em violência, na verdade, homicídio, assalto, mas com um trabalho bem feito, com a determinação da minha tropa, aguerrida, que procurou sempre fazer o melhor para a comunidade,
consigam superar esses desafios. Claro, hoje o homicídio, né, aquilo nós esperamos para o batalhão, mas em referência ao ano passado, 2014, foi o que mais reduziu foi o município de Linhares, no contexto geral do estado. Então, acho que desafio temos, mas quando você tem comprometimento, com certeza o objetivo é alcançado pela tropa. Bom, recém-chegado à cidade, o tenente-coronel Alex Volney de Almeida veio de São Mateus e falou do trabalho que pretende desenvolver aqui no município. Com essa experiência que eu venho assumir o batalhão de Linhares, o 12º Batalhão, para abrir as portas do batalhão para a comunidade, para que a gente possa ir até a comunidade, para que a gente possa receber a comunidade no batalhão, porque a Polícia Militar, ela é do povo. Então é isso que nós queremos deixar bem claro e é isso que eu quero que a sociedade daqui sinta a cada dia. Já o comandante-geral da Polícia Militar no Espírito Santo falou dos desafios para garantir a segurança dos capixabas. Nós temos como equipe de governo atuado de forma a inibir principalmente o crime que mais acomete no nosso estado, que é o homicídio. Nós temos conseguindo com essas ações integradas, com participação do cidadão, de outras instituições que não a Polícia Militar, mas a Polícia Civil, Judiciário, Ministério Público, os poderes municipais, reduzir esses índices, né, de forma gradativa. Agora a gente confere como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6 fechou o dia valendo R$ 418 a saca. Arábica 7, R$ 324. Conilon tipo 7, cotado a R$ 321 a saca. Recém-inaugurada em Linhares, a Praça Pablo Félix tem sido o point dos amantes de esportes radicais. É a antiga Praça Regis Bittencourt que foi toda reformada. O local tem sido bastante frequentado. 4.000 metros quadrados de pura diversão. Isso mesmo, de pura diversão. O espaço destinado a práticas de esportes na Praça Regis Bittencourt em Linhares está sendo a sensação do momento. Desde o último sábado, dia 22 de agosto, quando o skate park foi inaugurado, que o local está assim, cheio de pessoas que vêm para cá aproveitar o espaço para andar de patins, skate e BMX. Maneiro, porque tá tirando os jovens da rua, das drogas, e bom pra nós se divertir aqui, que não tinha um espaço pra nós há muito tempo. E evoluir, né, com os amigos, se divertir, é isso. Tem muita criança, assim, pequena, que os pais querem levar em um lugar para andar, e antigamente não tinha, né, essa possibilidade de ter um local apropriado. Agora a gente tem, e é muito legal ver as criancinhas chegando com os pais, assim, e tal. Coloca os menininhos no capacete para andar e tal. Foi um ganho, um marco para Linhares, porque não atende não só os skatistas, mas sim os praticantes, os amantes da BMX, os amantes do patins. Para a comunidade, para os jovens, com certeza foi um ganho muito grande. O espaço foi denominado Pablo Félix, em homenagem ao radialista vítima de um latrocínio no ano de 2012. Cerca de 30 esportistas utilizam o skate park todos os dias. Mas nem sempre foi assim. A praça já foi motivo de reclamação. O local já foi frequentado por usuários de drogas. Realmente a gente se tratava como foi feita a praça, ela não tinha utilidade para as pessoas de bens, né, da nossa cidade, né? Então foi feito um estudo, precisava ser feita essa praça, que é um anseio dos praticantes do esporte, e juntou o útil ao agradável. E por causa dessa transformação, Renan criou a Associação Linharense de Skate, que está sendo oficializada. Tudo para incentivar a prática de esportes. Organizar mais, assim, nossos projetos e tal. Tipo, a gente tem um projeto para a escolinha de skate, para, tipo assim, espalhar mais o skate na cidade, mostrar que o skate é uma ferramenta muito boa de inclusão social e para atrair mais os jovens, tirar eles das ruas, das drogas, essas coisas, e atrair mais para o skate, que é um esporte muito amplo, assim, ele tem um horizonte muito amplo de atrair, fazer a pessoa ter mais criatividade e tal, e respeitar mais as pessoas, a cair, levantar e continuar a ser persistente na vida e no skate também. Bom, quem sabe a gente não consegue revelar grandes talentos aí desses esportes radicais. E por falar em esporte, vamos ao destaque de hoje com o nosso cronista Altemar Félix. Sim, esportes. Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo.
Pois é, Claudio Henrique, neste final de semana, muito futsal do Ginásio de Esportes do Bairro Shell pelo campeonato estadual. Os jogos vão começar depois do campeonato de futsal evangélico, no sábado, que começa por volta de 14h. E depois, no domingo, a partir das 11h30 da manhã, envolvendo o CEL, envolvendo o LM, que é o Lagoa do Meio, e envolvendo Emílio Macedo Gomes, nas categorias sub-20, feminina e adulta. Nesta sexta-feira vamos dar um balanço de todos esses jogos. E agora, os cariocas na Copa do Brasil. Hoje é Dia Internacional das Gozações, né? É claro, para quem venceu. No caso, o Vasco, que eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. Você conferiu ontem, 1-1, o Vasco vencera a primeira partida. Vamos conferir os gols aí, você está vendo? E agora, Cláudio, ficam diversos pontos de interrogação. O Vasco tem elenco para disputar 2 competições, já que está com extrema dificuldade no Campeonato Brasileiro para se manter na primeira divisão? Deve só focar então na Copa do Brasil? Ou correr o risco de morrer na praia nas 2 competições? Difícil de responder, né? O tempo vai ser senhor da razão. Bom, nós estamos de volta com o Sinotícias de hoje para dizer que o programa Nosso Crédito do Governo do Estado, aqui em Linhares, comemora 10 anos. Né? E nesses 10 anos já são pelo menos 30 milhões de reais em financiamentos dos micro e pequenos negócios aqui da nossa região. Para falar sobre o assunto, eu recebo o gerente da unidade aqui de Linhares, o Fabrício Valfré. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, Cláudio. Uma década já de Nosso Crédito, né? Estamos completando esse evento histórico aí para Linhares, até pelo fato da representatividade disso no município. Agora, Fabrício, no atendimento que vocês fazem, né, o que você acha, a que se deve esse volume tão expressivo de negócios, né, de empréstimos, 30 milhões em 10 anos? É esse espírito empreendedor mesmo do linharense? Linhares ele entrou numa rota de crescimento e o crédito, ele começou a ser expandido nesse mesmo período. Com isso, os clientes foram agregando conhecimento disso e tomando crédito, utilizando o recurso. Há na carteira clientes de várias experiências de crédito. Então, isso foi um momento específico do crescimento da economia da cidade, o potencial econômico da cidade, das suas diversas atividades que o município contempla. Que legal, a gente percebe, né, os números mostram isso, um grande volume de formalizações aqui no município. As pessoas realmente são empreendedoras, né, são trabalhadoras e querem progredir. O Nosso Crédito tem dado esse empurrãozinho aí, né? O Nosso Crédito, ele contempla o cliente da economia informal, mas é sempre direcionado para aquele cliente ele galgar novos passos dentro da sua vida empreendedora, se tornar formalizado, passar de microempresa para empresa de grande porte, pequeno porte, enfim, ele crescer dentro dessa cadeia. Bom, para explicar melhor para quem não conhece o que é o nosso crédito, quais são as linhas de crédito e quem pode tomar esses empréstimos, Fabrício? Qualquer empreendedor que esteja atuando no município de Linhares, ele pode acessar o crédito, seja da economia formal ou informal, que desenvolva qualquer tipo de atividade. O crédito financia capital de giro, que é para compra de máquina, de mercadoria, matéria-prima, e investimento, que é compra de máquinas e equipamentos. O valor de capital de giro máximo é até 15 mil reais. E máquinas e equipamentos, limite de crédito até 20 mil. Então, o cliente pode acessar isso, evidentemente é feito um projeto de viabilidade do crédito, é analisado por um comitê gestor e isso é liberado à medida em que o cliente ele tenha condições de absorver esse crédito, o seu empreendimento tem a condição de abrigar esse crédito, né? E isso é liberado num prazo máximo de 15 dias da entrada do processo, isso está sendo liberado para o cliente. Que joia, né? Pelos bairros aqui da cidade a gente vê o potencial empreendedor do linharense. A gente falava aqui em off, um exemplo, o bairro Santa Cruz, citou aqui o Fabrício, né? Muitos empreendedores, muita gente trabalhando em seus pequenos empreendimentos e tem tido sucesso na vida aí, né? Na vida profissional.
Isso, até nós recordamos aqui de clientes que quando você faz o primeiro financiamento, eles têm uma condição, tanto de negócio quanto de vida, e aí você vai galgando e passando o tempo, quando daqui a um pouco você depara de novo, está lá uma loja estruturada, está lá até mesmo uma condição familiar, às vezes de aquisição de um veículo, melhora do imóvel onde ele residia. Então isso tudo dá para nós uma sensação de estar contribuindo tanto para a evolução do negócio, também como o bem-estar da pessoa, das famílias que estão envolvidas nessa operação. Interessante lembrar também, né, Fabrício, que muitos desses pequenos micronegócios, não é só a pessoa que está empreendendo, mas ali tem todo um conjunto, às vezes a própria família que está junto, ou até funcionários, né, alguns empreendimentos. Bom, agora quem quiser pleitear uma linha de crédito junto ao programa, né, quem está assistindo a essa entrevista e que deseja pegar um dinheiro emprestado para dar uma melhorada aí no negócio, ou um capital de giro, como é que ele pode fazer? A agência do nosso crédito funciona na João Felipe Calmon, atrás do Banestes, ali no centro da cidade. Ele pode procurar a agência que funciona de 8 da manhã às 17h30, de segunda a sexta. Procurar a agência, buscar ali as informações. O processo não é burocratizado, como nós falamos, o cliente ele vai acessar o crédito com a própria documentação pessoal. CPF, identidade, esses documentos, comprovante de residência, são os básicos, isso, né? Esses documentos básicos. Ele acessa o crédito, é feito cadastro, verificada a viabilidade do cadastro do cliente, montado o projeto e liberado. Em poucos dias pode ser liberado esse crédito. No máximo 15 dias. Que bom, que maravilha, né? Uma boa notícia. Bom, fechando essa primeira década, né? 10 anos de atuação do nosso crédito, que chegou aqui em 2005, quais são as perspectivas agora de contratos e de desempenho para os próximos anos, Fabrício? Hoje nós passamos por algumas reestruturações em questão de taxa de juros e liberações, mas a expectativa é continuar fornecendo essa ferramenta ao empreendedor, evidentemente ampliar a quantidade de liberação, é bom sempre dizer, não há teto, né, para a liberação do crédito, quanto mais nós trabalharmos e mais empreendedores atendermos, há recursos para isso, para ser implementado na cidade. Então nós estamos otimistas em bater cada vez mais novos recordes e limites de liberação de crédito. Que joia, que boa notícia. Tá vendo aí, gente? Você que está iniciando a atividade, ou tem a sua pequena atividade aí, tá precisando de um gás a mais, então procure o nosso crédito, né? Esse programa do Governo do Estado à sua disposição. Quem sabe, né? Com esse dinheirinho você possa fazer uma ampliação, comprar alguns equipamentos ou até mesmo investir em capital de giro. Fabrício Valfré, que é o gerente da unidade do nosso crédito aqui de Linhares, obrigado pela presença, viu, Fabrício? Nós que agradecemos a oportunidade mais uma vez, estamos sempre à disposição da população e de todos vocês. Tá jóia. Gente, olha, esta edição está terminando, mas você pode interagir conosco. Envie sugestões de reportagens para o e-mail que aparece no vídeo, pautalinhares@redesim.com. O nosso endereço no Facebook, facebook.com/tvcimlinhares, você pode lá acessar as nossas reportagens, entrevistas e deixar também seu recadinho, a sua mensagem por lá. O nosso telefone fixo de contato está aí no vídeo, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Se Notícias, Linhares se vê aqui.